Satanás queria era a adoração. Ele sempre quis ser adorado. Ele sempre quis ser engrandecido. Ele sempre quis ser exaltado. Ele sempre quis tomar o lugar de Deus, a posição que não lhe pertencia. Essa palavra do Senhor fala que assim como ele quis estar acima de Deus, grande foi sua queda. E daqueles que se rebelaram juntamente com ele. É verdade, Jesus. Amém? Amém. Pai, vem cá. Ele também assume esse compromisso conosco. Na realidade, ele já assumiu esse compromisso com a humanidade quando ele entregou o seu filho ali naquela cruz para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem lavados com seu sangue, para que o homem recebesse ali a remissão pelos seus pecados. E essa lealdade da parte de Deus nos mostra, nos revela um Deus que é fiel, um Deus que é imutável, um Deus que é leal, aleluia, um Deus que o que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele determina é o que acontece. Ninguém pode interromper aquilo que Deus iniciou, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer realizar. Ele não desiste. Amém? Amém. Ele não desiste de você. Mesmo que você não seja fiel a Ele, mesmo que você não tenha a fidelidade que Ele tem para com você, Ele não desiste de você. Ele não vira as costas para nós. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa à sorte. Mas Ele se mantém na sua fidelidade, porque Ele é Deus, e Ele é o Deus da palavra. Aleluia. E a palavra diz que a palavra dele não volta vazia. Aleluia. Mas onde ela cai, como uma semente, ela germina, ela brota, ela frutifica, ela traz algo novo, que vai ser favorável a alguém. Alguém está aqui nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Mas Deus também espera que os seus filhos tenham fidelidade para com Ele. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Ele fala, Ele cumpre porque Ele é fiel. Amém? Entenda isso nessa noite. Deus nunca vai deixar de ser fiel com aqueles que o buscam, com aqueles que verdadeiramente vivem uma vida de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito.
Ele nunca vai deixar de ser fiel. Amém? Amém. E a palavra do Senhor, aqui no livro de Daniel, lá no capítulo 1, a palavra está dizendo que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. O Senhor permitiu que Nabucodonosor sitiasse Jerusalém. E ele levou cativo alguns jovens ali de Jerusalém para a província da Babilônia. E a palavra do Senhor fala que quando ele sitiou Jerusalém, ele levou os utensílios da casa de Deus de Jerusalém e colocou esses utensílios lá na casa de Deus, a Babilônia, entre aspas. Amém? Deus com D minúsculo. E no meio desses jovens que foram cativos para a Babilônia, a palavra do Senhor vai dizer que foram 4 jovens que foram levados ali no meio de outros jovens. E esses jovens, a Bíblia fala que eram dos filhos de Judá. E eles eram jovens saudáveis. Aqui está dizendo, jovens que não tinham defeito. Jovens que eram formosos, instruídos em toda a sabedoria. E a palavra diz que Daniel e seus 3 amigos foram escolhidos para estarem ali, juntamente com outros jovens, na província da Babilônia, porque o rei Nabucodonosor queria que eles fossem instruídos na cultura dos caldeus. E a palavra vai dizer que esses 3 jovens, assim também como Daniel, eles tiveram os seus nomes mudados quando eles chegaram ali na Babilônia. Eles tinham nomes abençoados, nomes com significados importantes. E quando eles chegaram ali, os seus nomes foram mudados. Em Judá eles se chamavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aqui a palavra diz que o chefe ali, que estava obedecendo às ordens de Nabucodonosor, trocou o nome deles. Sadraque, Ananias passou a se chamar Sadraque. Misael passou a se chamar Mesaque. Daniel passou a se chamar Belsazar. E Azarias passou a se chamar Abidnilo. Receberam nomes pagãos. Estavam em um lugar que na realidade foi permitido por Deus eles estarem. Eu quero que vocês entendam nessa noite que muitas vezes vão ocorrer situações em nossas vidas que Deus irá permitir, mas para que se cumpra o propósito dele. Amém? Amém. E assim como Daniel e os seus amigos, nós precisamos
Amém? Amém. E a palavra vai falar que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com os manjares do rei, com a comida, com a bebida, porque toda aquela comida, toda aquela bebida era consagrada aos ídolos da Babilônia. Aleluia! E eles serviam ao único Deus, que era o Deus verdadeiro. Aleluia! Amém, Jesus. Eles eram fiéis ao seu Deus. Aleluia! Eles estavam em uma terra estranha, mas eles mantiveram ali a sua posição, a sua fidelidade para com Deus, o seu compromisso com Deus. Não importa o lugar onde você esteja, não importa o lugar onde o Senhor o colocar, mantenha-se fiel a Ele, porque no tempo certo Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Amém, Jesus. Aleluia! E a palavra vai dizer que todos os jovens ali teriam que participar daqueles manjares do rei. Mas Daniel assentou no seu coração não participar. Então ele disse ali para aquele chefe, né, que estava ali no comando, que fizesse um experimento com eles. Teriam aqueles jovens que iriam participar. É assim, né? Porque dentro da igreja tem aqueles que se acomodam, que aceitam aquilo que é oferecido. Mas também tem aqueles que não se contaminam, que não se vendem, que se mantêm fiéis. Entendeu? Por isso, quando Jesus voltar, o choro, o trigo vai ser separado do choro. Vai se saber verdadeiramente quem é quem. Quem foi fiel, quem não foi. Quem foi verdadeiro e deixou de ser verdadeiro. Quem estava dentro da casa do Senhor somente de aparência. Está entendendo? Daniel e seus amigos poderiam ter aceitado os manjares do rei, mas eles tinham um entendimento. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha só, o Senhor deu graça, o Senhor deu misericórdia. Você está entendendo o que o compromisso com Deus faz? A sua fidelidade para com Deus, ela vai resultar em algo que vai ser favorável a você. Aleluia. Porque Deus, Ele vai ver o momento certo ali de corresponder essa sua obediência, essa sua fidelidade, essa sua determinação. Porque eu escolhi servir ao único Deus, que é o Deus verdadeiro. Aleluia. E eu vou manter isso por todos os dias da minha vida. E eu vou demonstrar esse Deus através da minha vida. Porque Daniel e seus amigos demonstraram o Deus que eles serviam. E ele sugeriu ao chefe dos eunucos um experimento de 10 dias. Nos experimenta durante 10 dias. Em que nós iremos comer só legumes e beber água. Daniel e os seus 3 amigos. E o chefe dos eunucos
Se o rei Nabucodonosor soubesse, ele teria problemas. Mas eu creio que quando Deus ele tem uma obra, ele convence corações, amém? Aleluia. Amém. Quando Deus tem uma obra, ele tira impedimento. Amém, Jesus. Quando Deus tem uma obra na vida daquele que tem fidelidade com ele joga muralhas por terra, ele abre caminho para você passar, mesmo que seja difícil, mas você vai passar. E o Espírito de Deus, ele convenceu o coração daquele homem. É o Espírito Santo de Deus que convence. É verdade, Jesus. Não é no soco, não é na guerra humana, não é na força do nosso braço. Sabe aquilo que parece difícil? Aquilo que parece que é um céu de bronze, não se rompe, não se abre. Você não vai vencer na força do seu braço, na força do grito, na força das suas palavras, mas na força do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Amém, Jesus. Deus vai abrir um caminho para você passar onde não há caminho. Ele vai abrir uma trilha para você passar. Amém. Aleluia! E aquele chefe dos eunucos convencido por Daniel, os experimenta durante 10 dias, legumes e água. Legumes e água, sabe? Quando fala comida consagrada, eu lembro da minha mãe. Ela contou uma vez que quando ela era criança, a mãe dela, a mãe não, a avó, a levava ao centro espírita, nos terreiros de Umbanda. E ela fala que quando chegava lá, muita comida consagrada, muita comida. E sabe o que ela fazia? Não tinha entendimento, era uma criança. Ela comia todas aquelas comidas consagradas. E é claro que isso trouxe maldições para a vida da minha mãe, trouxe doença, trouxe enfermidade, trouxe demônios, portas que foram abertas. Verdade. Por causa daquelas comidas consagradas que ela comeu ali naquele lugar. E ela era só uma criança. E muitas vezes uma criança conduzida pelos próprios pais é levada a lugares que na realidade não são permitidos por Deus. E participam de coisas que na realidade não são as coisas que o Senhor tem para aquela vida daquela criança. E eu pude ver ao longo dos anos aquilo que os demônios fizeram na vida da minha mãe. Ela já morreu salva em Cristo Jesus, aleluia. Mas ela sofreu. Ela comeu o pão que o diabo amassou. A minha mãe, ela tinha uma vida vegetativa. O diabo falava na boca dela. Você está entendendo? A Bíblia fala outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença. Ali, na província da Babilônia, Daniel e seus amigos mostraram a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, porque eles não se deixaram contaminar com aquelas iguarias. Aleluia. Aleluia! Mas muitas vezes, você vai em uma festa, vou tomar sopa.
bebida. Vou tomar só um pouquinho, não faz mal. Está dando abertura para Satanás infiltrar na sua vida e agir com o seu plano, que é roubar, matar e destruir. E durante esse experimento de 10 dias, jovem que está aqui nessa noite, eu falei com a Samara um dia lá em casa: Samara, vamos fazer um experimento de 10 dias, como Daniel e seus amigos, legumes e água. Sabe por quê? Porque a Bíblia aqui está falando que eles receberam depois que eles se alimentaram com legumes e água. O físico deles estavam mais saudáveis do que aqueles que se alimentavam dos manchados do rei. Com certeza absoluta, aqueles que comeram os manjares do rei estavam doentes fisicamente, doentes espiritualmente. E tem coisas que nós não enxergamos no momento em que acontece, mas nós vamos ver a consequência mais à frente. Está entendendo? Nós vamos ver a consequência mais lá na frente. Então nós temos que entender aqui agora, o momento agora. E nós temos que saber de que lado nós vamos ficar, de que lado você está. Um dia você está na igreja, outro dia você está lá no mundo. Um dia você está adorando ao Senhor, fingindo que está adorando ao Senhor, fingindo para as pessoas, porque na realidade o seu coração está longe de Deus. É verdade, Jesus. Fala, Jesus. E quando o seu coração está longe de Deus, é porque você se encontra indiferente às coisas do Espírito de Deus. Mas eis que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Aleluia! Para que você saiba a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia. A diferença entre aquele que é fiel a Deus e aquele que não é. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, olha só, eu falei Samara, como que a palavra de Deus, ela é um manual de instruções para as nossas vidas. Irmãos, a gente sofre se quiser. Amém? Amém. A gente padece se quiser. A gente quebra a cabeça se quiser. A gente fracassa se quiser. Porque quando você lê aqui a palavra de Deus, tudo que aconteceu com Daniel e seus amigos cooperou para o bem deles. Cooperou para o bem deles. Eles foram bem sucedidos. E a palavra do Senhor diz aqui que depois dos 10 dias, olha o que aconteceu. O rei pediu que os levassem até a presença dele. Amém? Amém. E o rei falou com eles. Na realidade foi depois de 3 anos, porque primeiro teve um experimento de 10 dias com o chefe dos eunucos. O rei Nabucodonosor não ficou sabendo de nada. Então, como o chefe dos eunucos viu que estava dando certo, prorrogou tudo isso até 3 anos, que foi o tempo determinado por Nabucodonosor, em que eles teriam que comer aquela comida, aquela ração que está dizendo, olha, a ração
rei determinou a cada dia da porção do manjar do rei. Então, depois de 3 anos, eles foram levados até o rei. E quando o rei os viu, ele falou: entre todos eles, olha só, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso eles permaneceram diante do rei. Aleluia. Amém? Amém. Por isso eles permaneceram diante do rei. Porque eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Olha só, e o que aconteceu? E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, uns achou 10 vezes mais doutos. O que é doutos? Mais instruídos, mais sábios, mais inteligentes. Aí eu falei: são magos, inteligentes. Olha aí, Leão. Segredo da inteligência externa. Segredo da sabedoria. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer. Amém. O que aconteceu na vida deles? O que aconteceu na vida deles mudou a história. Mudou a história. Gente, o interessante é que a história deles foi mudada numa terra que não era a terra deles, terra do inimigo. Olha só. Deus vai te colocar em lugares que você não vai entender, mas você vai entender lá na frente. Hoje você pode não entender, hoje você pode não compreender, mas quando chegar lá na frente você vai entender, você vai glorificar e exaltar. Aleluia. O nome do Senhor. Aleluia. Entenda isso. Irmãos, você tem que ler a palavra e praticar. Foi Daniel e seus amigos. Eles que comem cenoura, eles que comem chuchu, eles que comem batata. Eu vou comer um churrasco. Vai comer um churrasco. Vai continuar comendo churrasco. Churrasco é bom? É bom. Bom churrasco. Mas há um momento em que nós precisamos de um cuidado de Deus. Verdade, Jesus. E esse foi o cuidado de Deus com Daniel e seus amigos. Aleluia. E a palavra vai dizer que Daniel, ele nunca mais voltou para Jerusalém. Nunca mais voltou. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um plano, um propósito, ele com um coração cheio de fidelidade nele, ele cumpre o seu Aleluia. propósito. Não, você vai permanecer porque o meu propósito tem que se cumprir. O meu propósito tem que prevalecer. A minha vontade tem que estar acima da sua vontade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 17, só por causa dos 10 dias. Só por causa dos 10 dias que eles comeram legumes e beberam água, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as leis de sabedoria. Aleluia. Mas a Daniel deu entendimento em todas as salvações. E eles foram mais instruídos, mais sábios do que todos os astrólogos daquela época. Todos os magos, astrólogos daquela época, eles foram muito mais instruídos, muito mais inteligentes do que todos. Amém? Amém.